Olá, meu nome é Valdir Carlos, sou estudante de licenciatura em Física do Instituto Federal do Ceará, do campus Sobral, e hoje eu vou falar um pouco da história desses dois grandes físicos que é Schrödinger e Heisenberg, os dois que estão coloridos nessa foto que apresento aqui para vocês. Esses dois grandes físicos tiveram papéis primordiais no desenvolvimento da mecânica quântica e eu vou falar um pouco sobre os mesmos. Schrödinger, gente, ele é natural do Império Austro-Húngaro, né? O pai dele era professor de química, não foi um cientista bem renomado, bem conhecido, não fez grandes feitos, mas ele era um professor universitário que futuramente ele abandonou a carreira e colocou a indústria para si mesmo. E ele mesmo estudava por conta própria teorias da evolução, darwinismo, biologia, coisas desse tipo, e ele introduzia esses conceitos na vida de Schrödinger, que a gente percebe que Schrödinger ele é um cientista que também trabalha mais o lado filosófico. Ele trabalha o filosófico paralelo ao científico, é a ciência humana, né? Juntamente com a ciência exata. Heisenberg, que é natural da Alemanha, nasceu lá mesmo, na Alemanha. O pai dele também era professor universitário, mais da área de humanas, mas conhecia matemáticos nessa universidade. Através do pai dele, ele conseguiu introduzir Heisenberg no meio acadêmico. Heisenberg chegou a ser auxiliar de Max Born, um físico matemático bem remunerado da época, né? Bem conhecido, que futuramente ele foi indicado para trabalhar junto com o Niels Bohr, né? Que naquele tempo o conceito atômico estava explodindo no mundo, né? Essa ideia do atomismo e tal. Bom, um rapaz que falava que o elétron fazia uma rota circular em torno do átomo, né? Através disso aí que Heisenberg pôde ter a sacada da ideia do a camada de elétron, né, ao redor do átomo e não só mais um ponto certo, né? O princípio da incerteza, o átomo poderia estar, o elétron poderia estar em qualquer parte daquela rota do que Bohr falava, né? E Schrödinger também, mesmo trabalhando paralelamente a Heisenberg, ele, eles não conheciam, mas eles tinham um trabalho, cada um tinha o seu trabalho que futuramente estava se tornando a mesma teoria. Schrödinger já partia mais para o lado de ondas, né, ondulatórias, ele estudava muito essa parte de ondas e Heisenberg foi considerado o pai da mecânica quântica, porque ele desenvolveu um conceito que ele calculava os átomos, os elétrons, né? Ele calculava tudo usando um, um esquema matricial, né? Um esquema muito complexo que só os matemáticos mesmo da época que conseguiam mesmo fazer, porque era muito complexo. E já Schrödinger, ele conseguiu mesmo esse não sendo um conceito muito simples, ele conseguiu simplificar porque funções já eram conhecidas pelos físicos e ele conseguiu incluir o conceito de funções e funções de ondas, fazendo o mesmo trabalho de Heisenberg, porém utilizando funções de ondas, né, para calcular o que eles consideravam na época o princípio da incerteza de Heisenberg. Bem, gente, aqui nessa foto, né, a gente pode ver os maiores cientistas da época. É considerada até a foto mais inteligente de todos os tempos por uma grande quantidade de cientistas, né, que estão aqui. Essa foto foi tirada na quinta conferência de Solvay, né, que era um encontro científico, e essa desse ano de 1927, que foi a quinta, tinha como tema fótons e elétrons, né, elétrons e fótons, coisa desse tipo.
E foi através de Bohr que Heisenberg conheceu Schrödinger, né? Porque ele já tinha visto falar dele, né? Não concordava com as ideias dele, mas no final das contas Heisenberg também estava fazendo seus cálculos através das funções de ondas que Schrödinger também tinha desenvolvido e que poderia também ajudar na teoria do princípio da incerteza. Em 1932, Heisenberg foi condecorado com o Nobel de Física, né? Prêmio muito importante, até nos dias de hoje esse prêmio é importante, lógico, né? Ele foi condecorado com o prêmio de Física pelo feito de introdução dos cálculos matricial, né? Utilizando matrizes matemáticas. E no ano de 1933, o ano seguinte, Schrödinger, juntamente com Paul Dirac, também recebeu o Prêmio Nobel de Física, né, por basicamente o mesmo feito, só que utilizando outra forma, que foi as equações de onda. Schrödinger e Heisenberg tiveram participação também na Primeira Guerra Mundial, sendo que a de Schrödinger não foi uma participação científica, ele foi mandado para os campos de batalha mesmo, como na parte da artilharia, né? Já Heisenberg, ele estava no campo científico e ele foi o líder do projeto da bomba atômica alemã, que não conseguiu sair a tempo esse projeto devido a erros nos cálculos. Não se sabe se ele levou de propósito, né? Mas não conseguiram êxito com essa bomba. E futuramente, em 1961, Schrödinger morreu vítima de tuberculose, uma doença muito simples que antigamente não tinha cura e vitimou ele. Heisenberg morreu em 1976, vítima de um câncer de vesícula biliar. Esses foram os dois físicos que eu vim falar um pouco e vamos ficando por aqui. Obrigado.